E apesar de uma nova disparada dos preços do óleo de soja na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, os preços da soja em grão perderam força, começaram até o dia em campo positivo, mas terminaram o dia recuando, portanto, no mercado futuro norte-americano. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento e como se encerra a semana, porque sim, amanhã as bolsas estão fechadas, Chicago, Nova York, não temos mercado. Hoje se encerra a semana para os mercados futuros. É o João Vitor, analista da Pátria Agronegócios, já nos fazendo companhia. João, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, telespectadores do Notícia Agrícola. Fechando a semana um pouquinho mais cedo, vamos falar desse mercado que realmente vem passando por algumas complicações, vem abrindo e vem fechando oportunidades. E é uma frase que eu gosto sempre de falar, né? O mercado premia, né, realmente quem age acima do fervor e da emoção. Vamos para É mais uma. verdade, é verdade. E ele faz isso mesmo. João, como é que a gente percebe, na verdade, que esse fechamento negativo da soja, com leves baixas de 2 a 5 pontos nos principais vencimentos, foi quase que um ajuste técnico que o mercado passou nessa quinta-feira? Foi isso mesmo? Ou teve mais algum fator que esteve ali no radar dos investidores, dos traders, para levar o mercado para esse campo negativo? Excelente, Carla. Para a gente falar das movimentações de hoje, eu preciso só fazer uma contextualização com o mercado da soja em Chicago. Pessoal, Chicago ganhou forte valorização, principalmente nas últimas semanas, com o conflito entre Estados Unidos e o Irã, junto com o Israel. Isso acabou trazendo uma valorização de mais 66 cents nos contratos mais curtos e nos contratos mais alongados. Pessoal, essa movimentação tão intensa, ela acaba sendo muito inflacionada pelo fluxo financeiro. Chicago vem recebendo um aporte muito consistente de fundos, acaba muitas posições compradas possibilita movimentos tão consistentes. De lá para cá, o mercado começa a recuar e quando começou a guerra, soja Chicago, que possui uma relação com o petróleo, principalmente nos Estados Unidos, onde o biodiesel é produzido a partir de óleo de soja, ele começa a dar mais de ombros. O que eu quero dizer com dar de ombros? Petróleo subindo, chegou a subir 8% na sessão de hoje, Chicago começou o dia com 0,3% de alta, mas não se sustentou, porque de fato o conflito e o fluxo financeiro não movem tanto o mercado. Então, nessa semana tivemos uma valorização, olhando principalmente para o relatório, né, de plantio americano, né, de intenção de plantio do produtor americano, que até conseguiu empurrar os contratos de Chicago, numa sessão, mas ela não se sustentou. Então, respondendo a pergunta, hoje Chicago dá de ombros para toda essa oscilação do petróleo, óleo até consegue uma valorização, mas nós não vemos o sentimento do operador em realizar novas compras, demonstrando que o atual patamar de Chicago, ele é muito mais está estabilizado por essa valorização do que impactado para uma nova alta. Então nós realmente vemos uma dificuldade do contrato março 27, por exemplo, em se sustentar acima dos 11,60 e hoje fecha 11,57. Então sim, hoje o operador ele acaba vendo muito mais o momento como difícil de subir mais do que isso, difícil de ter uma lucratividade numa operação e acaba ficando mais lateralizado, após principalmente a alta dessa semana puxado por esse relatório. Bom, João, é perceptível que o mercado ainda está muito dividido, portanto, entre as questões técnicas, entre a geopolítica e os fundamentos. Nós devemos ver uma continuidade dessa divisão de energias no mercado, né? Dessa olhar às vezes para o petróleo, às vezes não, dar de ombros para essas notícias, às vezes não. O que a gente pode esperar para os próximos dias, considerando que temos já no nosso horizonte a área prevista para a safra 26-27 dos americanos, a continuidade dos conflitos no Oriente Médio e a conclusão da nossa safra aqui na América do Sul. Perfeito. Nas próximas semanas, realmente é esperado com que Chicago responda a esses conflitos e, na nossa visão, sendo bem sincero, cada vez menos.
que eu quero dizer cada vez menos? O Chicago se sente realmente confortável com esse suporte a 11,60. É um mercado que, quando olhamos principalmente para fatores técnicos, por se manter nesse patamar de 11,60 no contrato março de 27, ele acaba se mostrando confortável. Então, essa dificuldade realmente de romper esses 11,60 mostra que, de fato, novos desdobramentos com certeza irão influenciar o mercado da soja em Chicago. Até porque o petróleo, ele acaba sendo uma base de commodity em geral. Quando o petróleo sobe de forma muito acentuada, puxa o milho, puxa o trigo, puxa a soja, por ser uma referência muito grande. Além disso, do comportamento propriamente dito do dólar, né? Toda essa versão ou aversão ao risco movimenta também o fator cambial. Então, nas próximas semanas, o grande fator realmente ainda será esse conflito no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Até porque novos desdobramentos, o que vai trazer movimentações mais acentuadas, principalmente olhando para Chicago? Vai ser a questão do climática, né? A possibilidade de um El Niño durante a safra 26 americana. Outro fator, novas atualizações com a intenção de plantio, que é a primeira que veio, né, no dia 31 de março, acabou frustrando o mercado e trazendo uma valorização. Ou então a questão da exportação, que hoje ela acabou falando mais alto também. Nós tivemos uma diminuição de mais de 40% no relatório que saiu de hoje das exportações americanas, que acabou colaborando para esse sentimento mais baixista e essa indisposição para uma valorização. Então, respondendo a pergunta, Carla, o mercado de soja hoje vai continuar respondendo esse conflito e novos desdobramentos virão principalmente pelos fatores já ditos. Bom, João, entendemos como o Chicago está se comportando. Como é que a semana termina para o mercado brasileiro de soja? Mais cedo hoje, começando a nossa quinta com a pátria, lá no Bom Dia Agronegócio, o Matheus nos apontava as exportações recordes de soja, que ainda são uma marca importantíssima do nosso mercado e que, inclusive, elevaram os nossos prêmios novamente a patamares positivos. Como é que a gente vai terminando, portanto, a semana para o mercado nacional quando o assunto é soja? Perfeito, Carla. Essas movimentações tão acentuadas, conforme eu até já havia dito inicialmente, né, por esse conflito, não foram repassadas por causa dos prêmios, né, inicialmente. Contudo, é muito interessante ver a forma como que os fundamentos sempre são respeitados. Eu lembro que há 3 semanas atrás, na nossa comunicação, eu já havia relatado, né, o Matheus também sempre falando, quanto à nossa exportação. E nós estamos num ritmo extraordinário de exportação. Estamos com 39 milhões de toneladas já comprometidas, né? Isso é 16% a mais do que o ano passado, 28% a mais do que a média dos últimos 5 anos. E quando olhamos no contexto geral, 22% da nossa safra já está comprometida. O que isso nos mostra? Que a demanda está presente e ela se faz presente. E isso é balizado por prêmio. Então, o fundamento se cria na nossa exportação, na demanda sobre a soja brasileira, e ele é quantificado através dos prêmios. Em um momento, dia dois de abril, em que não é normal o prêmio, por exemplo, o spot está mais 5, né? Então, assim, nós vemos os fundamentos fazendo a sua função e isso ser quantificado nos prêmios, e onde houve uma melhora, sim. Essa melhora, ela acaba sendo maquiada, né, e até diminuída, não sendo tão bem repassada ao produtor, principalmente com o dólar, né? E o dólar vem realmente não, novamente, não colabora com a precificação aqui da soja no Brasil, estando fechando o mercado hoje a 5,15, mas realmente a dinâmica é essa, um Chicago ainda a ser definido por fatores geopolíticos, por risco, os nossos prêmios fortalecidos por uma campanha de exportação extraordinária. O Brasil é muito competitivo no mercado internacional. Nossa soja é muito mais barata que a soja americana. Eu até recentemente fiz um estudo para a clientela pátria, onde nesse mês, né, no mês finalizado agora em março, é normal a nossa soja ser 3% mais barata que a americana. Isso comparando o Golfo americano com o Porto de Paranaguá. E por incrível que pareça, na nossa média mensal de março, a soja brasileira no Golfo, desculpa, no Porto de Paranaguá foi 10% mais americana, mais 10% mais barata que a americana. Ou seja, nós estamos muito competitivos no mercado. Isso vem sendo sentido pelas nossas exportações, que colaboram fortemente para o nosso prêmio.
Contudo, realmente esse dólar acaba dificultando. Mas, assim, novamente, a perspectiva é realmente, ela colabora para uma visão mais otimista mais otimista realmente para o mercado da soja. Ela só não está sendo mais fatível e mais repassada pela nossa sazonalidade de colheita, que realmente impede que preços melhores sejam repassados ao produtor rural. A gente está falando de que níveis de preços base Porto para fechar a semana, João? E como a gente consegue pensar algumas praças para entender quais são esses preços que estão sendo repassados ao produtor? Perfeito. Hoje, quando a gente olha para a base, para o Porto de Paranaguá, nós Uhum. estamos falando de uma soja de R$ 131. E assim, vai variando muito, né, de acordo com as trades, com o apetite interno, mas assim, servindo como uma referência aqui para o Brasil, R$ 131, que é até uma melhora de R$ 2 quando comparado às últimas 2 semanas, o momento que o prêmio não estava tão interessante e o patamar de Chicago era relativamente próximo, né? Devido a toda a volatilidade. Mas fechamos então as últimas 2 semanas com uma alta de R$ 2. Olhando aqui para o Brasil, vemos isso sendo até um pouco mais diluído nos negócios 26. Contudo, nos negócios 27 nós estamos vendo realmente ali para o Mato Grosso uma melhora de R$ 2 até R$ 3 nos negócios 27, puxados principalmente pela melhora do prêmio futuro. João, vamos recapitular. Esses R$ 2, então, na semana, se a gente olhar o comportamento semanal, é isso? Nas últimas 2 semanas, Nas vamos abranger últimas um duas pouco mais a na semanas. visão. 2 semanas. O que que isso motivou ou como isso motivou o avanço da nossa comercialização? Foram dias, portanto, de negócios melhores, de um mercado mais ativo, mais vivo, João? Sim, com certeza. Não apenas por essa melhora, mas principalmente com a necessidade de caixa, né? Os negócios, o 30/3 bateu e já passou, né, realmente, e agora o 30/4 se aproximando. Isso acaba colocando uma certa urgência no produtor rural a fazer essas negociações, a colocar soja no mercado. Então, assim, nossas negociações ainda estão frias quando olhado num espectro temporal, mas realmente um pouco mais aquecida que no curto prazo anterior. Então, assim, o mercado ainda está mais frio do que os últimos anos, mas começa a engrenar pela necessidade que o produtor rural tem de originação. João, quando a gente olha para esse comportamento do produtor, que sinais ele te traz? Que o produtor está vendendo mais por uma necessidade, para ir fazendo realmente né, esse escoamento, porque já já também a safrinha vai chegando, a gente já sabe como é que é, milha a céu aberto, aquela loucura, nós já sabemos como vai ser, mas ele cruza nesse momento a necessidade com a oportunidade, ou a oportunidade ela é muito pequena e essa comercialização avança mesmo e tão somente por necessidade, ou não. O produtor teve um respirozinho e conseguiu fechar negócios um pouco melhores do que nós observávamos há algum tempo. Não sei se a gente quer voltar um mês ou se a gente quer voltar algumas semanas, mas ele encontrou um momento melhor nessas últimas 2 semanas. Podemos dizer que sim, mas a melhora foi realmente muito, muito pequena perante a Sim, situação tão complexa vivenciada, né? Então, se a gente observa uma leve melhora nos preços, algo que não é sazonal, algo que não é comum no atual momento, o que sim, colabora realmente com a tomada de decisão. Mas realmente o fato é que a margem, Carla, ela cada dia está me assustando um pouco mais, o quanto a margem do pois produtor é. rural está realmente em declínio. Quando hoje eu até fiz uma atualização na nossa live, estamos com a pior relação de troca dos últimos 10 anos para o MAP. A nossa soja nunca esteve tão barata e o fertilizante tão caro, nem durante a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, assim, quando nós encaramos esse cenário tão complexo, né, quando encaramos um cenário onde a precificação está tão ruim, tanto no spot, na soja futura um pouco melhor, esse respiro acaba sendo muito curto e muito difícil, né? Porque as oportunidades estão ficando muitas vezes muito restritas. Hoje, dólar não está tão interessante para fazer uma venda, prêmio está um pouco melhor do que a sazonalidade, mas muitas vezes a oportunidade está ficando muito refém apenas de Chicago, né? E aí cabe as estratégias da gente aproveitar cada um desses formadores do preço.
E até puxando o gancho para falar, realmente trazendo até um panorama desse mercado, e é algo que realmente vem me assustando bastante, que é a precificação dos fertilizantes. Sim. Estamos passando por uma valorização muito acentuada. Quando nós pegamos como base o MAP, né, o fertilizante fosfatado de muita relevância aqui para o Brasil, somente no primeiro trimestre deste ano já passamos por uma alta de 34%. Era um fertilizante que chegava, né, no preço CFR a 630 até em dezembro, e hoje negócios, vamos dizer assim, na média a US$ 880 a tonelada. Isso sem desembarcar do navio. E Tá chega louco. aqui em praças como Rio Verde, como Rondonópolis, a US$ 1.100. Então, assim, é realmente algo que cria muito temor, de fato, nessa safra 27, que ele cria muita insegurança e que realmente essa precificação ela acaba tirando completamente a margem do produtor rural, falando em português, claro. Tá muito caro comprar o fertilizante e a soja ainda está muito barato para ser compensado. E essa problemática, né, ela acaba sendo extremamente complexa, porque para a gente entender de fato por que que essa guerra está impactando tanto no fertilizante fosfatado, porque de antemão, de onde vem o nosso fósforo, Carla? Ele vem da Rússia, ele vem do Egito, ele vem do Marrocos, ele vem da China. Então, o impacto desse conflito no Estreito de Hormuz, ele é secundário. O que que eu quero dizer com isso? Primário é o nitrogenado, que é produzido lá, a ureia, 40% de toda a ureia produzida vem de lá, toda a ureia comprada no mundo, exportada pelo mundo, vem de lá, mas o enxofre, esses países que produzem o fertilizante fosfatado que chega ao Brasil, é produzido lá. Então, muitas vezes a Rússia, a China, o Egito, o Marrocos necessitam do enxofre que sai do Estreito de Hormuz para que haja a produção do fertilizante fosfatado. Porque no final do dia, o que que é o MAP? É ácido fosfórico mais amônia. E é uma região muito relevante tanto no enxofre, que dá origem ao ácido sulfúrico, que depois vira o ácido fosfórico, quanto ao gás natural, que dá origem à amônia. Então, assim, e hoje, quando olhamos para os insumos, quando olhamos para o custo de produção dos fertilizantes fosfatados, nós estamos passando por uma campanha de extrema valorização. Aqui no Brasil, tem enxofre chegando a US$ 700. Há 2 anos atrás, esse mesmo enxofre custava 94, US$ 100 a tonelada. Então, realmente fica aqui o meu alerta ao produtor rural. Agora é o momento que realmente está inviável comprar esse fertilizante fosfatado. Nossa clientela acabou tendo que tomar uma posição bem mais cedo. Cliente Pátria já comprou seu fósforo lá em dezembro, porque a gente já sentia essa valorização, principalmente puxado por esse encarecimento do enxofre, por uma menor exportação vinda da China e que acabou acelerando muito e colocando em patamares não esperados, vou ser bem claro, não esperados para o MAP, principalmente por causa desse conflito. E novas condições melhores para preço de fósforo só serão vistas com a resolução desse conflito para que o insumo volte a cair e esse fertilizante seja produzido mais barato. Então ele segue uma dinâmica contrária da soja, né? Por exemplo, soja ela sobe de escada e cai de escorregador e o fertilizante sobe de foguete e desce de escada. Então realmente é um cenário muito complexo, é uma relação de troca muito desfavorável e realmente cria essa insegurança no produtor rural e muitas vezes acaba colocando muito em xeque, né, até a sua disponibilidade para negociação pensando na 27. Porque ele olha uma relação de troca, ele fica completamente desanimado. E quando ele olha para a soja 26, ele realmente acaba ficando novamente em corda bamba. Então eu reforço aqui, pessoal, qualquer respiro tem que ser aproveitado. As nossas exportações, elas são extremamente favoráveis. Elas colocam um prêmio no patamar normal negativo e trazem de volta para um patamar positivo e qualquer oportunidade tem que ser aproveitada, porque entra tanto o fator da oferta nacional quanto a nossa logística, a nossa dificuldade de armazenagem. Então, muitas vezes vai ter que tirar a soja para colocar o milho, tira o milho para colocar a soja e tudo isso molda o nosso mercado. E se tem muita oferta, é muito difícil ver melhoras nos preços, né? O prêmio acaba balizando, acaba tirando boa parte das altas. Então, até me alonguei um pouco mais, Carla, Não, mas fica à assim, vontade.
Nosso mercado, ele realmente vem passando por uma situação muito delicada, é algo que realmente nos preocupa bastante aqui. Cada vez mais a gente precisa de uma tomada de decisão, muitas vezes arriscar um pouco mais, comprar um fertilizante descasado, utilizar de ferramentas que muitas vezes o produtor rural nem tem conhecimento e que fazem a diferença, que coloca R$ 5 muitas vezes na saca. Então, assim, fica aqui realmente a palavra de amigo mesmo. Pessoal, aproveitem cada oportunidade, porque agora a sazonalidade vai fazer os seus efeitos, às vezes mais, às vezes menos, por causa da nossa exportação, e possivelmente no futuro veremos uma melhora nesses preços. Até porque ainda tem muita coisa para acontecer. Tivemos o nosso primeiro, o relatório de intenção de plantio. Ele trouxe uma frustração, principalmente para Chicago, que ocasionou uma alta. Mas essa frustração, ela acaba sendo muitas vezes maquiada. O que eu quero dizer com maquiada? Essa pesquisa feita pela instituição de estatística americana, ela é iniciada em fevereiro, um momento em que a guerra não tinha ainda, a guerra não estava trazendo resultados na precificação dos fertilizantes nitrogenados e que agora está tendo. E esse encarecimento vai guiar a tomada de decisão do produtor rural. Então, muitas vezes esse dado ainda ele serve como embasamento, ele é uma fotografia, mas é uma fotografia com a baixa resolução, vamos dizer assim, entre aspas. E além disso, quando a gente observa para a amostragem, apenas 37% das respostas ocorreram, sendo que ano passado era 44%. Então, foi uma amostragem muito baixa. Então, realmente vemos a possibilidade que esse número aumente. Que aumente a área de soja americana e que isso possivelmente favoreça os nossos prêmios daqui. Ainda temos a questão das complicações climáticas, que não é um fato. Pessoal, clima é estatística, ele pode se fazer presente. Temos o modelo australiano, modelo japonês, modelo europeu, modelo americano, mas no final do dia é estatística, é a possibilidade de se fazer no presente. Enquanto tem alguns relatos, né, que falam de um super El Niño, né, realmente, de fato, né, as regiões, os mares vêm se aquecendo, mas no final do dia ainda são estatísticas. Então, assim, é um mercado extremamente como a commodity globalizada, riscos geopolíticos, muita valorização, muita queda. Petróleo acho que representa isso muito bem, ainda mais com o Trump trazendo tantos posicionamentos. Começa a guerra, acaba a guerra, começa a guerra, acaba a guerra e o mercado respondendo a isso. Então, assim, toda e qualquer oportunidade precisa ser aproveitada para vender melhor essa soja, porque realmente, quando a gente olha para os custos, olhando para uma realidade, um produtor que ainda não tomou posição, a gente precisa melhorar de forma muito consistente essa relação de troca. Porque, de fato, o custo é o que mais me preocupa. Porque apostar numa alta, a gente aposta com receita, com custo não se brinca. Porque é ele que te tira e te coloca no negócio. Brilhante análise, João. Agora, não, brilhante, brilhante. Eu acho assim que mais do que análise, o alerta central para o produtor. Qualquer fôlego do preço da soja que você vai receber ou do fertilizante que você vai fechar tem que ser aproveitado. Você falou da pior relação de troca em 10 anos soja MAP. Sabemos que os fosfatados, antes dos conflitos, já tinham outros agravantes para puxar os preços. Quando a gente olha para os outros grupos de matérias-primas, João, que sinais você tem e como é que estão essas compras também em relações de troca? Se a gente for olhar para o KCL, por exemplo, o que a gente tem de relações de troca e de momento para o produtor que está olhando a safra 26, 27? Perfeito. Então vamos falar do cloreto de potássio, porque assim, o cloreto, diferente, por exemplo, o nitrogenado, ele é sintetizado através da queima do gás natural. O fósforo, ele é uma rocha, é minerado, mas ele passa por processos químicos, então ele sofre influência, seja do enxofre, do petróleo, do gás natural, da amônia. Mas o cloreto de potássio ele é um processo físico. Ele basicamente é minerado, processa e manda embora. Ao ponto que o grande risco do cloreto é a exposição que o Brasil se encontra. Hoje, quando falamos de importação de potássio, nós passamos dos 90% da nossa demanda, da nossa necessidade, ela é importada. Ou seja, o mercado brasileiro, ele não tem soberania em nenhum fertilizante, mas no cloreto de potássio é um pouco pior. E de onde vem esse cloreto de potássio? A maior parte vem do Canadá e da Rússia, 7% vem de Israel, mas o maior, né, o volumoso, digamos assim, vem da Rússia.
e do Canadá. Então, os impactos desse conflito, eu até separei, né? Nitrogenado é primário, fosfatado é secundário, o KCl é terciário. Por que que é terciário? Porque impacta no mercado brasileiro muito mais a alta do petróleo, o frete marítimo, o seguro marítimo, todo esse conflito impacta também no seguro marítimo. Então, assim, contudo, o cloreto, ele teve uma alta ali no CFR, chegando até US$ 380 a tonelada. Alguns negócios aqui no Brasil a 440 até fevereiro, agora já estamos vendo a US$ 500 a tonelada. Mas essa valorização, ela acontece muito mais por um aumento do petróleo, que aumenta o frete marítimo, que encarece a chegada desse fertilizante, do que de fato a problemática desse conflito. O que mais me preocupa no cloreto é principalmente a nossa demanda interna. Cloreto de potássio rodou muito pouco. Quando a gente olha para o ano passado, Carla, outubro, novembro, safra 26 já tinha rodado muita coisa de cloreto. Esse ano rodou muito pouco. Esse ano a dinâmica foi um pouco mais diferente. A gente viu um aquecimento ali em fevereiro da demanda, estourou essa guerra, todo mundo acabou acalmando, né? Dólar subindo, acabou diminuindo novamente essa aquisição. Na relação de troca, o cloreto ele ainda em algumas condições ele está seguindo um viés um pouco contrário, ele ainda consegue segurar essa precificação. Diferente de fósforo que estourou e nitrogenado, acho que eu não preciso nem falar, né? O preço está astronômico. Acho que assim, não tem a menor condição da tomada de posição, principalmente com essa alta do gás natural. Então, assim, respondendo, o cloreto de potássio, a principal problemática dele é a demanda, porque o conflito ele tem um impacto muito mais terciário, seja na parte do frete marítimo, do petróleo, ou do seguro marítimo, ou do dólar, porque essa guerra também tem uma frase que fala muito, né? Quando a cobra fuma, dólar é dólar, né? Então isso traz uma aversão ao risco e acaba fortificando o dólar. Mas assim, o cloreto, então, ele acaba respondendo de forma mais terciária essa valorização. No caso de nitrato, sulfato e ureia, o impacto é astronômico. Novamente, o Irã, o Golfo Pérsico, ele é uma região que produz muito fertilizante nitrogenado, mas ele consome pouco. Diferente da Índia, por exemplo, que é um grande produtor, mas ela ainda tem que importar. E quando um país ele produz muito, consome pouco, ele ganha. Nós tivemos um probleminha aqui de conexão com o João. Ah, já voltou. João travou, mas já voltou. Opa! Rapaz, acabou a energia aqui, mas a gente toca assim mesmo, sem problema não. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Tá tudo. Parece que você está num cativeiro? Sim. Sabemos que não está? Sabemos que não está. Porque ele estava com a gente há um segundo atrás. Tá tudo bem? Pode continuar, João. Perfeito. Então, assim, os nitrogenados, eles acabam sofrendo um impacto, principalmente pela região ser muito relevante. E quando falamos, né, hoje o Golfo Pérsico, o Irã é um exportador estrutural, porque ele não consome muito fertilizante, mas ele produz de forma muito acentuada, ao ponto de que 40% da demanda internacional sai de lá. De todo fertilizante que é exportado no mundo, 40% sai de lá. Então, essa guerra realmente cria um cenário de muita complicação e o preço dispara. E, infelizmente, quando a gente olha para os outros dois fertilizantes nitrogenados, o nitrato de amônio, mais de 85% vem da Rússia. E com toda essa alta, a Rússia já relatou que vai restringir a sua exportação até para conseguir segurar o preço, né, que chega ao produtor russo, né, que a Rússia é o grande produtor de trigo e realmente acaba tendo essa necessidade. E no caso do sulfato de amônio, por incrível que pareça, 99% de todo o fertilizante, né, de todo o sulfato de amônio que vem ao Brasil é vindo da China. E eles já estão realmente com essa estratégia de retenção de produto, não só no fosfatado, e agora com esse conflito acaba restringindo. Muitas vezes algumas fábricas, né, acabam passando por manutenção. Isso mexe bastante com o mercado interno brasileiro. E até a título de curiosidade, a China ela é muito importante no sulfato de amônio, porque o sulfato de amônio é um produto secundário da produção do nylon. E a China é muito importante, produz muito nylon, ou seja, ela tem muito sulfato de amônio para mandar para o mercado. E assim, como o fósforo, né, já falei bastante, não é produzido lá naquela região, mas um insumo muito relevante para a produção dos fosfatados, que é o enxofre, que realmente abastece os principais polos produtivos, China, Rússia, Egito.
E Marrocos já vem trazendo essa valorização tão acentuada e a OCP, que é a maior produtora de fósforo do mundo, já relatou que também vai segurar as exportações porque está muito caro se produzir. Então, realmente, quando olhamos para a dinâmica internacional, é um cenário muito complicado, é um cenário muito complexo, que já vem sendo repassado nas precificações, que já coloca o preço do fertilizante em patamares realmente, sendo bem sincero, assustadores. Eu acho que essa é a palavra. E isso fica ainda mais evidente quando nós olhamos a relação de troca. Porque quando a gente pega de 2022, nós tivemos uma valorização de 92% no custo de produção da soja. De lá para cá caiu 13%. Enquanto o preço da soja, que saiu de 2022 a R$ 200 na base portuária, para 130. Então, Sim. realmente, somos tomadores de preço na hora de comprar os nossos insumos e somos tomadores de preço na hora de vendermos a nossa soja. E o que que isso cria? Uma necessidade extrema de aproveitar janelas, seja de preço de soja, seja de preço de fertilizante. Que coisa boa receber você para finalizar a nossa semana, viu, João? Muito obrigada por conectar todas as pontas e trazer esse cenário para o nosso produtor. Ter você para nós é sempre um privilégio. Então, volte sempre, que a gente já está te esperando aqui para próximas análises e todo mundo de olho vivo nos preços dos fertilizantes e principalmente nas relações de troca. Meu amigo, muito obrigada. Carla, um prazer imenso estar aqui. Peço desculpa pela situação, acabou a energia Imagina! aqui, Vocês mas estão em assim, casa sempre? muito obrigada. Essa aqui é a nossa função, é trazer informação de forma clara e direta. A nossa bandeira é o produtor rural, então a gente sempre traz esse discurso bastante alinhado, falamos da indústria, mas sempre voltado ao produtor rural. No final do dia é custo, no final do dia é relação de troca. Muito É isso obrigado pelo mesmo. espaço, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso e essa é uma bandeira comum que nós temos, a pátria e o Notícias Agrícolas, a bandeira do produtor rural. Obrigada, meu amigo, um ótimo feriado para você, uma boa Páscoa, que seja abençoada, iluminada e falamos na semana que vem. Obrigada, João. Amém. 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 Vocês viram que estava voltando a luz lá pro João. Voltou, hein, João? Amém. Voltou. Oh, Deus é bom, né? Voltou. Deus é bom. Chamamos ele, veio na hora, hein? É por Amém. aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, João. Bom, senhoras e senhores, assim a gente conclui essa parte da nossa programação. Olho vivo nos preços dos fertilizantes. Pela hora da morte, tá muito caro. O MAP é, sem dúvida, o que mais chama atenção nesse momento. E o João pontuou. Pior relação de troca dos últimos 10 anos, tá inviável comprar agora. É gestão, tem que estar tudo na ponta do lápis. Seu olho já tem que estar voltado para a safra 26, 27. Qualquer fôlego, qualquer melhora, qualquer respiro, acorda, soltou um pouquinho do pescoço, fazer contas e fazer negócios na prática e se garantir para a temporada 26, 27, que vai ser cara para fazer. Atenção! A gente fica por aqui, na sequência a nossa programação continua para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa tarde e até amanhã.